Bom dia, gente. Só fazendo teste de áudio aí, estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim, estamos. Ah, perfeito, obrigado. Só justificar, o Miguel Porcaro, ele, né, ficou preso numa outra agenda, então eu, Ezequiel Loureiro, gerente aqui de grandes contas também do banco, estarei atuando aí no lugar dele, tá bom? Maravilha. Obrigado, Ezequiel. Seja bem-vindo aí. Muito bem. Acho que podemos dar início aos trabalhos de hoje. São 10h05. Nós já estamos com quase 100 participantes. E, em nome do BID, do programa ESE, meu nome é Gustavo Vasconcelos, da empresa Gestorial, responsável pelo programa de aceleração do ESE no Brasil, e vou conduzir junto com vocês esse webinar de hoje para apresentar o que é o programa ESE, como ele vai se dar no Brasil. Desde já, em nome do BID, a gente agradece muito a participação de todos, esperamos que seja algumas boas horas de trabalho e que esse programa frutifique no nosso país. Rapidamente, para passar já a palavra aos palestrantes, eu vou só mostrar para vocês como que vai se dar a nossa dinâmica hoje. A gente vai ter uma breve abertura por parte do Luciano, lá especialista em mercados financeiros do BID. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Chaparro, que é o nosso coordenador regional pelo BID, baseado em Washington, e o consultor Rodrigo Garcia. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do Thiago, da Invest Seguros, que é a primeira seguradora que se tornou parceira do programa do Brasil. Depois, entramos com o Gui da ABNT, explicando um pouco como vai se dar o processo de validação dos projetos por parte da ABNT, na inserção dos provedores de serviço no programa ESE. Em seguida, nós vamos ter um tempinho para que algumas instituições financeiras possam demonstrar aos senhores já linhas de financiamento disponibilizadas para projetos de eficiência energética e de otimização energética no nosso país. E a intenção é que até por volta de 12 horas a gente encerre, eu volto com a palavra, sinalizando para todos como que se dá a inserção dos provedores de serviço, dos investidores, dentro do programa ESE no Brasil. Então, rapidamente, a gente pode iniciar. Vou passar a palavra para o Luciano Schweizer. Muito obrigado mais uma vez a todos pela participação no nosso seminário de hoje. Muito obrigado, Gustavo. Em nome do BID, eu gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes que vão compartilhar conosco aqui como funciona, né, o seguro de eficiência energética, o ESE, pela sua sigla em inglês, e obviamente, dizer que essa é uma iniciativa muito cara ao BID, que tem focado de forma bastante clara digamos, a sua atuação em temas de sustentabilidade, inovação em micro, pequenas e médias empresas. Então, são temas que estão profundamente conectados à estratégia do BID, principalmente do BID no Brasil. E, nesse marco, o instrumento do ESE, né, como uma plataforma, né, institucional de uma solução para dar resposta a um tema tão relevante como o tema da eficiência energética, digamos, e completar o trabalho, digamos, na cauda do dragão da eficiência energética, ou seja, como é que a gente pode levar esse tipo de solução para empresas de menor porte, né? Dado que, de alguma forma, as empresas de grande porte já trabalham de forma ativa, obviamente com gaps de potencial ainda de intensificar o trabalho, mas, digamos, já tem uma atuação bastante clara nesse segmento. Bom, então, microempresas, micro, pequenas e médias empresas, sustentabilidade, inovação, né? Plataforma aberta de inovação, ou seja, as instituições que estão apresentando aqui
fazem parte desse, digamos, desse contexto inicial, mas nada impede que o know-how, né, que vai estar sendo compartilhado com as senhoras e senhores aqui seja, digamos, levado para outros temas, outros potenciais. Né? Então, essa é a expectativa da gente, como instituição, contribuir para o desenvolvimento brasileiro. Por outro lado, para micro, pequena e média empresa, esse instrumento também tem um potencial não só de trazer o tema da eficiência energética para o seu dia a dia, mas ao atualizar o seu parque industrial e os seus equipamentos, a gente entende também que vão ter outros efeitos, não só a redução da eficiência energética, mas a modernização da própria empresa com esse processo e, eventualmente, potenciais ganhos de produtividade. Então, a oferta que o ESE faz, em última instância, é permitir a atualização desses equipamentos por equipamentos mais modernos, mais eficientes do ponto de vista energético e, funcionando todos os elementos do ESE, como vocês vão ver, praticamente você poderia dizer que você pagaria a modernização do seu parque industrial com as economias geradas na conta de energia. Né? Então, acho que essa é a proposta, em última instância, para o cliente final. Né? A gente faz um processo de alinhamento de interesse de vários atores, em que, na verdade, a soma do que as partes. O ESE já é uma realidade em outros países, né? O país que foi pioneiro nessa iniciativa foi a Colômbia, iniciou com um pouquinho mais de um ano de antecedência do que a gente iniciou o projeto no Brasil. Já conta hoje com 65 projetos implementados, com investimento superior a 20 milhões de dólares. Então, a gente entende que, dadas as proporções do Brasil, a gente poderia ter, no horizonte de 1 ano, 2 anos, um número substancialmente superior a esse, uma vez que todas as partes da proposta do ESE hoje se encontram, vocês vão ver isso nas apresentações aqui, encontram-se prontas para serem implementadas. Então, acho que o momento a gente teve uma surpresa aí no meio do caminho, né, que foi, obviamente, a pandemia que pegou todos de surpresa, mas eu acho que agora nós estamos num momento bastante adequado para que esse instrumento possa, inclusive, contribuir para uma recuperação mais sustentável do Brasil no pós-pandemia. Então, agradeço a todos os palestrantes aqui presentes, aos participantes que estão interessados em acompanhar o tema e desejo um sucesso, um excelente seminário, webinar para todos nós. Devolvo a palavra para você, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Eu passo rapidamente, então, a palavra para o nosso coordenador regional, Rodrigo Chaparro, e, em seguida, o consultor Rodrigo Garcia, que vai apresentar o programa para vocês. Obrigado, Gustavo. Buen día para todos. Voy a hablar en español. Sí, una breve introducción. Creo que la mayoría de ustedes pudieron atender la presentación la semana pasada del BID, donde hablábamos de la importancia y el potencial de las inversiones en eficiencia energética. Y pues creo que para nadie es duda que estas son inversiones que tienen mucho sentido desde el punto de vista financiero y ambiental. Entonces, la propuesta nuestra es traer un instrumento que lo que hace es generar confianza en el mercado, generar confianza para las empresas que hacen las inversiones, generar confianza para los bancos, que son quienes en últimas van a poder financiar los proyectos, y generar confianza para el proveedor de la tecnología. En esencia, el instrumento consiste en eso, es mitigar el riesgo y generar confianza. Entonces, lo mejor que consideramos era poder hacer este evento donde esa generación de confianza la compartieran las diferentes entidades que son los actores de este mercado. Entonces, ¿quién mejor que los bancos que están financiando, la entidad validadora que hace la evaluación de los proyectos y la entidad aseguradora que va a apoyar estos proyectos? Entonces, quisimos hacer este evento con ese propósito para que puedan conocer de primera mano la mecánica y la parte conceptual del programa. Entonces, ese es el objetivo de la sesión de esta mañana.
y todo bajo la coordinación de la entidad que nos está acompañando también ya en la implementación detallada de los proyectos, que es el equipo consultor de Gestorial. Entonces vamos a tener aquí todo este equipo hoy en esta sesión ayudándonos a construir y a entender cómo funciona este programa. Y esta iniciativa la hemos querido también construir sobre la base de la experiencia regional. Es decir, muchas de estas cosas que vamos a estar viendo en estas 2 horas ya las hemos probado en diferentes lugares, con diferentes proveedores, con bancos. Entonces, afortunadamente construimos sobre algunas experiencias que ya han pasado. Entonces, creemos que de esa manera puede ser mucho más beneficioso para todos. Y finalmente, la idea de todo esto es animar a las empresas a que hagan los proyectos con las inversiones aseguradas y con una financiación atractiva. Entonces, lo que vamos al final esperar es que se animen después a hacer los proyectos, y para eso van a tener todo el acompañamiento que se va a estar brindando aquí el equipo de consultores. Entonces, finalmente, lo que nuevamente el mensaje que les queremos enviar es, esto es un mecanismo para generar confianza en las empresas, y lo que queremos transmitirles es eso. Entonces, les deseamos simplemente una discusión muy productiva. Los detalles ya de cómo funciona el instrumento los va a estar presentando Rodrigo, y en buen portugués para que no se pierda el mensaje. Muchas gracias y éxito en la discussão. Muito bom. Direto comigo, Gustavo? Por favor, Rodrigo. Vamos lá, Obrigado, pessoal. Chaparro. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Já vou aqui compartilhar direto a apresentação. Bom, nesse dia, depois de tanto tempo de preparação, de tanta conversa, hoje eu quero começar essa apresentação, e eu espero que nos próximos 10 minutos vocês tenham essa pergunta respondida, né? Afinal de contas, por que e para que um seguro de performance, né? Por que o BID, por que a gente está fazendo esse evento? Qual é o objetivo que a gente quer finalmente com isso, né? E a resposta é uma resposta muito simples. A gente quer que esse movimento de fechamento de negócios que envolvam fornecimento de energia fotovoltaica, projetos de eficiência energética, esse aperto de mão, esse fechamento de negócios aconteça num volume muito maior, com muito mais empresas envolvidas, pequenas e médias empresas envolvidas, sentindo a confiança no que está sendo oferecido para essas empresas, né? E a nossa lógica é uma lógica muito simples. Assim, a gente conhece a dinâmica tem sempre vocês que estão hoje nos ouvindo aqui nesse webinar, vão lá, apresentam projetos, sentam com clientes, discutem resultados, falam de retorno, falam de tempo de investimento, dos ganhos que tem, e a partir daí tem um momento que uma peça-chave nesse quebra-cabeça precisa ser encaixada, que é a decisão do investidor. É olhar para isso e falar assim, pô, mas vou ou não vou? Invisto meu dinheiro nesse projeto ou não invisto? Como é que eu garanto que o que esse cara está me prometendo é verdade? Eu sei que vocês oferecem da melhor forma possível, colocam planilhas, colocam gráficos, mas para quem não tem um suporte de um corpo de engenharia, que é a grande realidade das pequenas, micro e médias empresas, algumas grandes empresas de caráter regional, também não tem esse corpo de engenharia para dar um apoio, para conferir aquela conta. E acaba que esse ciclo, em grande parte, se encerra aqui. Uma boa proposta fica na gaveta, por um medo, por uma indecisão, e acaba não acontecendo investimento. E a gente quer que esse ciclo aconteça diversas e diversas vezes. E é por isso que a gente está aqui hoje oferecendo a metodologia do programa ESE. Bom, essa figurinha feia aqui, esse esquema, talvez depois de tanto apresentar, ainda é a melhor forma que eu tenho para explicar como é que o programa funciona. A relação é muito simples. Existe você, que está aqui nos escutando, participando desse webinar, como um fornecedor de tecnologia, um fornecedor de uma solução, que vai apresentar uma solução ao seu cliente. O seu cliente, então, recebe aquela proposta e decide fazer um investimento ou com crédito próprio, tirando recurso ali do seu bolso, ou vai a um banco buscar um financiamento e tenta apresentar aquele projeto buscando um financiamento. Nesse momento em que você apresenta essa proposta para o seu cliente, existe a possibilidade de dizer para ele que existe um seguro, onde você está oferecendo que todos os resultados que estão naquele projeto
são verificados por um ente terceiro, idôneo, reconhecido nacionalmente pela sua competência técnica, que no Brasil é feita pela BNT. Ele vai conferir todas as contas do teu projeto e vai dizer para um terceiro ente, que o Thiago vai falar daqui a pouco, que é a seguradora, e diz para ela: olha, seguradora, as contas que esse cara fez estão certinhas, pode dar para ele a pólice de seguro que ele pode oferecer para o cliente. Um cliente de posse daquela pólice de seguro, onde vai estar descrito quais são as condições que o projeto dele vai funcionar, quais são as seguranças que estão envolvidas. Então, ele está protegido contra um erro de projeto, ele está protegido contra uma falha de equipamento e, periodicamente, a nossa proposta é que, ano a ano, faça-se uma verificação daquele projeto, verifique se os resultados que foram prometidos foram entregues para o cliente e, se houver algum problema, nós vamos ter uma metodologia de como resolver. A primeira hipótese, a gente faz uma correção, ajusta aquele projeto em caso de um problema, e então o fornecedor tem a oportunidade de devolver em dinheiro para o cliente a diferença entre o que foi prometido de economia, entre o que foi prometido de geração de energia, para resolver aquele problema. Se houver um problema onde o que o fornecedor identificou como problema é um problema de comportamento do cliente, não é um erro de projeto, ou há um desentendimento no que foi percebido como problema naquele projeto, um terceiro ente, e o Gui vai entrar em detalhes para você ir explicando como é que funciona. Ele vai, verifica as condições que aquele projeto operou, identifica onde houve o erro, quais foram as fontes daquele problema, comunica por forma escrita quem é o culpado, onde está aquele problema, e aí ele dá para o cliente uma resposta técnica, idônea, fundamentada em forma que o cliente se sinta protegido. As correções são promovidas e aí o fornecedor tem então a chance de, com base nesse relatório de terceira parte, da entidade verificadora, ajustar a sua situação com o cliente. Se houver uma resistência e o fornecedor falar, não, eu não quero, e a gente não fica naquela discussão, tudo bem. O cliente, então, tem uma apólice de seguro, ele tem um prazo de até 10 dias, onde ele vai executar aquele seguro e vai receber o dinheiro de acordo com o que está previsto pela BNT. Nesse ponto, pessoal, é muito importante que vocês entendam o seguinte: este seguro existe para dar segurança ao seu cliente. É um produto que você está oferecendo para dizer que aquele cliente, que você é um profissional sério, que o trabalho que você faz é um trabalho que foi verificado, checado as contas e que você está apostando que, se tiver qualquer problema, o seu cliente não vai ficar na mão. Ou ele vai receber de você o ajuste necessário, o suporte, vai fazer a correção, ou ele vai receber de uma seguradora. Até aí, eu acho que está claro, vamos seguir. A nossa ideia do programa, então, no Brasil, ele funciona com 4 pilares. Tá? Então, a gente tem a Invest, que vai ser apresentado, como eu disse, pelo Thiago daqui a pouco, que é a nossa seguradora parceira nesse projeto. Ele tem um ente verificador, que é a BNT, que faz toda a parte de verificação do projeto, checagem das contas. Nós vamos fornecer a vocês, quando vocês fizerem o nosso processo de capacitação, um contrato padrão, para que vocês já tenham um documento de referência para fornecer ao seu cliente, onde está escrito como é que o seguro funciona, quais são as etapas que tem que ser cumpridas, o que está coberto, o que não está coberto, quais são as condições que aquele seguro funciona, para que não haja uma dificuldade de entendimento e comunicação com o cliente. E, por fim, a nossa comunicação com os nossos parceiros bancários que estão aqui participando desse projeto, onde possa fornecer ao cliente uma solução com a melhor condição de financiamento possível. Tá? Por fim, então, existe uma ação nossa que é para ajudar o mercado a sair da inércia, que é um pegar na mão, é um vir conosco, que é o programa do acelerador ESA no Brasil. Esse eu vou dar um pouco mais de ênfase para explicar como é que ele funciona, mas primeiro, só reforçando como é que são as nossas premissas, né? Então, a gente está oferecendo com esse programa uma garantia do retorno do investimento. O seu cliente vai estar seguro que todas as condições técnicas que foram propostas, que justificaram aquele investimento, estão checadas e estão garantidas por um seguro. Tá? A gente acredita que isso vai dar muito mais tranquilidade, robustez às propostas, o custo é baixo, o impacto
impacto é baixo, vocês vão ver isso mais na frente, o Thiago vai falar com mais detalhes. E a ideia, então, é que a gente faça uma permanente divulgação desse programa. Então, você ganha por a divulgação de participar de um programa inovador e tem todo o processo de divulgação do BID, né, nas mídias sociais, nos materiais dele, do que está acontecendo no Brasil com o seu programa. Bom, o que a gente espera é que você, como fornecedor de tecnologia, como fornecedor de serviço, se destaque. Seja uma empresa diferenciada. O mercado perceba você como alguém que é capaz de provar a sua capacidade técnica, né? E, por fim, a gente está fazendo uma promoção, uma ajuda nesse ano, que todos os custos de validação dos projetos, ainda esse ano, por um tempo limitado, serão custeados pelo BID. Então, os custos de avaliação do projeto que cabem à BNT, neste ano, serão custeados pelo BID como uma forma de fazer o mercado andar mais rápido, como uma forma de ajudá-los a enfrentar todo esse processo de conhecimento do que é o programa, de oferta ao mercado, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. E como disse o Luciano, em breve a gente possa apresentar muitos bons resultados. Bom, falando então do acelerador, vocês já conversaram com o Gustavo já se apresentou. Ele é, junto com o Leonardo, o representante, os profissionais contratados para conduzirem esse treinamento no Brasil. A nossa ideia é que a gente faça treinamentos técnicos, ensinando a vocês, provedores de tecnologia, como é que o programa funciona, certo? Nós vamos abrir as planilhas de acompanhamento, nós vamos ensiná-los a preencher, nós vamos acompanhá-los no processo de análise dos documentos junto à seguradora e junto à BNT. Tá? Como eu disse para vocês, nós vamos fazer todo um processo de divulgação e todos os custos de avaliação da BNT serão cobertos nesse ano pelo BID. Tá? Então, hoje, aqui a nossa agenda para esse mês de março, né? Hoje nós estamos fazendo o nosso evento de divulgação. Na próxima semana, no dia 17, a gente já tem um evento focado em geração fotovoltaica. Aí nós vamos abrir planilhinha, célula por célula, explicar como é que funciona, quais são os indicadores, onde é que estão os benefícios, e no final do mês nós vamos fazer a mesma coisa para o programa de motores elétricos, certo? Nos próximos meses, a gente vai envolver novas tecnologias ou vamos reeditar algum desse treinamento, a decidir aí como é que as coisas vão caminhar. Tá? Bom, a ideia, então, desse programa é que na próxima semana nós tenhamos um treinamento focado na parte técnica, com uma duração de 2 horas previstas, né? Ao final desse treinamento, a empresa tem que apresentar um projeto, esse projeto vai ser verificado pelo nosso corpo técnico, nós vamos fazer uma discussão e quando tiver tudo certinho, a empresa ganha um certificado. Ela participou do treinamento e está apta a participar do programa ESE no Brasil, certo? Bom, acredito que era isso, o tempo era curto, maiores detalhes sobre a parte de seguro e sobre a parte de como funciona o processo de certificação vão ser dados pelos meus outros colegas panelistas. Se tiver alguma pergunta, tem um chat que vocês podem mandar. Por favor, é só escrever que durante o próprio evento eu vou respondendo. Gustavo, era isso, rapidinho, para a gente não gerar tédio e o pessoal falar da parte deles aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Aproveitando, nós já colocamos no chat para vocês já o link de inscrição para esses 2 treinamentos técnicos. Nós vamos falar ao final também mais detalhes, mas vocês já podem contar com os links de inscrição no próprio chat. Esses treinamentos técnicos que o Rodrigo falou que vão ocorrer no dia 17 e no dia 31. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso parceiro, Thiago Moura, da Invest Seguros, que vai falar a respeito da apólice de seguro de performance dentro do programa ESE. Thiago, são 15 minutos, ok? Obrigado. Perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui por o... Estão vendo aí, gente? Sim, tá ok. Sim, tranquilo. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer aí o Chaparro, o Rodrigo, pelo convite e por fazer parte desse programa. Eu vou falar um pouquinho aqui de como funciona o programa do lado de seguros de eficiência energética, o que a gente
olha, como a gente vê, o que pode ser valores de projetos e tudo mais que a gente vai garantir, tá? Primeiro eu vou falar só um pouquinho aqui da Invest. A Invest é uma seguradora desde 74, então uma seguradora que já tem bastante tempo no mercado, que focada em alguns ramos do seguro e agora trazendo grandes inovações para o mercado com um time novo que chegou, uma diretoria nova dentro da empresa e executivos novos, tá? É uma empresa hoje com mais de 1 bilhão de faturamento, mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos e mais de 50 anos de experiência da diretoria. Isso aí rápido, só passar para vocês, gente. Aí, entrando um pouquinho no programa de eficiência energética, que foi o grande motivo? Esse foi um projeto que há um tempo a gente já estava discutindo com o Rodrigo e com o Chaparro, e é algo que para a gente é muito importante dentro até do lado do desenvolvimento sustentável e para finalmente entrar dentro e conseguir fazer algo no ODS 7, né, que é a 7ª meta ali do desenvolvimento sustentável que a gente tem, tá? Qual que são as propostas desse programa? Então, o que traz o programa junto com o seguro? Então, a expansão de financiamento de novas tecnologias, o apoio a projetos de eficiência energética que já são distribuídos, então vai para os dois lados. Com a emissão de seguro garantia, você traz uma facilidade de entrega ao seu cliente da proposta de valor do seu projeto. Então, você dá uma certeza maior para o seu cliente que aquela economia vai ser feita e que ele vai ter um retorno sobre esse projeto, tá? A gente estudou muito o projeto fora do Brasil também, para ver como se comportava, é algo que o BID já faz, não no Brasil, mas em vários países, como Chile, Peru, Colômbia, agora aqui no Brasil com a gente. A gente viu muito o lado da Colômbia, que já tem o projeto lá, eles fizeram 17 milhões e meio de dólares em projetos ESE ao longo do tempo, acho que foram 2 anos mais ou menos, com mais de 50 projetos lá. Então, a gente estudou muito esse lado lá, como que funcionava, para tropicalizar e trazer esse produto para o Brasil também, né? Eu vou falar um pouco rápido, gente, por causa dos 15 minutos, tá? Que a apresentação é um pouco longa. Tá? Então, vou até passar aqui. Vamos lá. O que garante investimentos das empresas em eficiência energética tem um sucesso? Então, a gente vai explicar um pouquinho do que a gente vê, e aqui eu acho que o Rodrigo passou, a gente vai passar do lado do seguro, o que a gente vê, né? Então, a gente tem o cliente, o fornecedor, e a seguradora, junto com o verificador, é quem vai dar para o cliente a segurança da economia e da eficiência energética. E, com isso, ele ter, no final, um custo menor na energia e conseguindo pagar, assim, ou receber a concessão de crédito e ter o valor para o pagamento dos financiadores, né? Então, a grande ideia aqui é você dar a vantagem para o seu cliente de que vai ter uma certeza de que vai ter aquela eficiência energética no projeto, e com essa certeza ele consegue ter o financiamento e aceitar o projeto com muito mais facilidade, sendo que seria um projeto carimbado pelo programa ESE, né? Quais são os principais componentes? Aqui passando muito do que o Rodrigo já falou também. Então, a gente tem o contrato padrão, que pode passar por um financiamento ou com capital próprio, a validação de um ente terceiro, que é a BNT, e o seguro garantia feito pela Invest. As vantagens para o cliente do seguro, que é o que a gente já falou. Então, a gente garante o retorno do investimento, tranquilidade em relação à qualidade e robustez do projeto. Então, é o carimbo que prova que aquele projeto realmente é um projeto validado, não só tanto para uma agência validadora como para uma seguradora. Para o fornecedor, ele consegue entrar numa concorrência de projeto com uma proposta diferenciada, uma vez que é uma proposta onde tem uma garantia do retorno do investimento, assim como uma proposta que já foi validada tecnicamente, tanto pela BNT quanto pela seguradora.
E aí, o grande lado, que eu acho que isso o BID está fazendo muito bem, de trazer para fomentar muito mais esse projeto, que é esse custo de 1 ano pago aí pelo BID da ABNT, que é algo que eu acho que vai ser muito importante nesse começo, para a gente começar a olhar cada vez mais projetos e trazer isso para o mercado. E aí a gente entra no como contratar, né? O que precisa para contratar o seguro, né? Então, eu vou falar um pouquinho do seguro, o que a gente é dividido em 4 etapas, tá? Então, a primeira etapa é bem simples essa contratação, tá? Então, é mais documental para a gente analisar tudo e entregar para vocês a proposta, tá? Então, a primeira etapa é a análise de crédito da empresa, que é feita uma vez só a cada 6 meses. Então, se tiver mais de um projeto dentro do período de 6 meses, essa primeira etapa não precisa ser feita em cada projeto que vier, tá? Então, é mais uma vez a cada 6 meses, essa primeira etapa tem que ser feita, tá? Então, uma etapa que dura mais ou menos uma semana após recebidos os documentos de cadastro. Então, os documentos de cadastro é estatuto, ata, os balanços, a estrutura societária da empresa. Então, é bem o pacote que você dá para abertura de crédito em qualquer lugar, tá? Então, isso é feito a cada 6 meses, onde a gente analisa a parte de crédito e aí aprova um limite de crédito para a empresa, tá? Uma vez feito isso, que a gente falou, demora mais ou menos uma semana, a gente analisa o projeto. Então, qual é o tipo de projeto que vocês vão colocar no mercado, que tipo de projeto que vocês vão fazer, né? E aí, para isso, a gente analisa o projeto junto e aí, usando até os estudos da ABNT de pré-projeto, o que a gente precisaria ali? Cópia do contrato a ser garantido e firmado, então a cópia do contrato do tomador e o segurado, então do fornecedor e do cliente, vamos falar isso, todas as informações do projeto e o estudo parecer do pré-projeto da ABNT, tá? Isso aí dura uma semana e a gente vai para a terceira etapa, que é a aprovação de contrato. Isso aqui é bem rápido. Então, a seguradora envia a proposta comercial do seguro, uma vez feito esses 2 processos, análise do crédito e análise do projeto, ela manda uma proposta comercial com taxa e o limite aprovado, manda o contrato de contragarantia, que é o contrato assinado entre a seguradora e o tomador, e aí tudo isso é aceito, a gente vai para a última fase, que é o abono, que é simplesmente analisar os poderes de contrato, dar ok e emitir a apólice, tá? Então, no todo, a gente está falando aqui, no máximo, 3 semanas, do D0 da análise de crédito até a entrega da primeira apólice. Uma vez uma apólice já ter sido entregue, a análise de crédito ter sido feita, dentro de 6 meses, que é quando a gente vai rever o crédito, aí esse processo ele é mais curto, porque não tem mais o crédito, então é um processo ali de, no máximo, 2 semanas. Tá? Então, bem simples, a documentação normal para qualquer abertura de crédito ou análise de projeto, então é a mesma documentação que vocês já estão acostumados de mostrar para todo mundo. Tá? Como solicitar o seguro? A gente vai mandar, eu acho que a apresentação vamos disponibilizar depois, o e-mail para o seguro.garantia@invesseguradora.com.br, mandando para lá com a primeira parte, então todos os documentos da primeira fase, a gente já começa a fazer o tracking desse prazo para análise de crédito, depois a gente vai solicitar os documentos do projeto e ali vai. Então, aqui está o e-mail-chave para mandar a solicitação de qualquer análise de projeto e seguro. Tá? Quais são os valores que a gente está disponibilizando agora para o programa ESE? Tá? Então, lógico que o quanto a gente vai dar de limite depende da análise de crédito dos projetos de cada empresa. Hoje, a gente está chegando até 10 milhões de reais por projeto, que são até projetos grandes hoje. E pode ser aumentado caso a caso tenha um projeto maior vindo. Né? Então, alguns projetos podem passar de 10 milhões de reais. Se for o caso, a gente pode analisar, sim, no caso a caso, esse projeto. Qual que é a taxa do risco? A taxa igual ao limite, ele depende muito da análise financeira e da análise do projeto, mas o que a gente está vendo e começou já a analisar algumas empresas, é algo que deve ficar entre 0,65% a 2% ao ano, dependendo muito disso, do crédito e do projeto em si. Tá? Então, projetos com coisas mais experimentais, pode ser algo que tenha uma taxa mais agravada,
projetos mais tradicionais, taxas menos elevadas, empresas com saúde financeira melhor, taxas menores, saúde financeira não tão forte, vão ter taxas agravadas também. E aí eu acabo aqui, esperamos que entre em contato com a gente, aqui os nossos contatos, e o que precisar, a gente está sempre à disposição. Qualquer pergunta também pode colocar no chat. Foi bem rápido aqui para não estourar os 15 minutos, mas a gente pode também marcar com quem precisar aí para a gente explicar mais detalhado cada ponto aqui do projeto, tá bom? Obrigado, gente. Tiago, muito obrigado. Próximo palestrante, eu vou pedir o favor do Gui Lavocat, da ABNT, apresentar para nós também em 15 minutos sobre a redução dos riscos técnicos de projetos. Ok, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Já está conseguindo ver aí? Já está aparecendo? Está sim, tudo ok. Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado aí pela nossa oportunidade de participar desse processo. Eu queria começar falando rapidamente um pouquinho sobre a ABNT. Não sei se todos os nossos ouvintes aí conhecem bem a atuação da ABNT. A ABNT é uma entidade que foi fundada em 1940, é uma entidade sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública, e o motivo dela ser considerada de utilidade pública, embora seja uma entidade privada, é porque nós somos o único fórum brasileiro de normalização reconhecido pelo governo brasileiro. E somos também um organismo de avaliação da conformidade acreditado para certificação de produtos, serviços, sistemas, verificação de inventários de gases de efeito estufa. A BNT também representa o Brasil na Copante, membro da diretoria que reúne os organismos de rotulagem ambiental no mundo todo. Bom, falando aqui um pouquinho do programa, propriamente dito, né? Essas são as etapas, eu acho que os outros colegas já mencionaram algumas coisas. Nós vamos tratar da parte que está marcada como ABNT, né? Nessa cor aqui, que seria a parte de validação do projeto, verificação da instalação e a resolução de controvérsias, que a gente espera que não aconteça, né? O ideal é que as coisas funcionem como projetado, como previsto no programa. A primeira etapa, que é a de validação do projeto, nós temos aí que algumas etapas em sequência, né? O fornecedor vai enviar para a BNT o formulário de projetos preenchido, com todos os anexos e documentos comprobatórios. Um dos documentos previstos é o diagrama esquemático do projeto. Existem outros documentos, obviamente, esse aí foi só um exemplo. A BNT, então, agenda essa atividade com a equipe de validação. Nós temos vários profissionais que prestam serviço para a BNT na parte técnica, como auditores ou como avaliadores técnicos, enfim, são essa equipe que vai realizar a atividade efetivamente de verificação dos projetos para a gente poder validar. Essa etapa 2, né, de agendamento, a gente tem 10 dias úteis para fazer. Estou dando uma ideia aqui do tempo também que cada etapa vai levar, tá? Depois a ABNT emite um relatório de atividade técnica junto com um anexo, que também é o mesmo formulário. Agora o programa está com um documento único, onde vão ser preenchidas várias etapas. Esse mesmo formulário que o fornecedor mandou para a ABNT, ele tem uma aba onde a ABNT vai fazer o preenchimento também da validação do projeto.
também seriam 10 dias úteis para essa atividade. Se houver alguma não conformidade, algum problema for identificado no projeto, a gente abre um relatório de não conformidade que fica vinculado a esse relatório técnico. E o fornecedor, então, tem 60 dias para tratar essa situação identificada. Então, isso aí, o tempo vai depender muito do que for necessário para o fornecedor resolver o problema. E pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa mais demorada, enfim, a gente não tem como saber exatamente o tempo que vai levar. Isso feito, a ABNT analisa as ações que foram tomadas para tratar essa não conformidade e, depois da aprovação, a ABNT emite a declaração de validação do projeto, que a gente tem aí 5 dias úteis para fazer. Aqui estão alguns detalhes das informações que tem que ser preenchidas no formulário de projetos. Isso tudo vai ser detalhado no treinamento que vai acontecer na semana que vem com o BID. Mas só para dar uma ideia para vocês, o fornecedor tem que colocar lá as informações gerais do projeto, as informações do cliente, do próprio fornecedor, a descrição do projeto, informação financeira, gestão de resíduos, alguns documentos de suporte técnico, que são informações dos equipamentos, sistemas de monitoramento, plano de manutenção, economia proposta, e algumas outras informações técnicas necessárias aí. Como eu falei, isso tudo vai ser detalhado para vocês mais em outros eventos do BID. Isso feito já o projeto validado, a gente parte então para a etapa de instalação e depois de instalado, né, o fornecedor vai implantar o projeto, vai instalar os equipamentos, vai instalar todo o projeto no cliente, faz os testes de comissionamento dos equipamentos e envia para a ABNT novamente o formulário preenchido com os anexos e documentos necessários. Depois eu vou mostrar para vocês a relação de documentos que está prevista. A ABNT, então, realiza uma análise crítica para estudar a complexidade do processo e dimensionar a quantidade de auditores ou especialistas que vão ser necessários para realizar essa atividade e quantos dias serão necessários. Então, são atividades que a gente não tem muita noção do tempo, porque vai depender do projeto. Um projeto pequeno pode demorar alguns dias, um projeto muito grande pode demorar semanas, enfim. Então, dependendo do tipo de projeto, a gente vai ter tempos diferentes para realizar, tanto a parte de instalação pelo fornecedor, como também a parte de verificação da instalação pela ABNT. Depois dessa análise crítica, a ABNT, então, entra em contato com o fornecedor e com o cliente para agendar a visita e verificação do comissionamento. A ABNT faz a visita em loco, verifica as instalações, avalia os equipamentos, sistemas de medição, descarte dos resíduos gerados. Aí, isso feito, disponibiliza, então, um relatório de atividade técnica da verificação da instalação, juntamente com o formulário, novamente, preenchido para as partes interessadas. Nessa atividade que é de relatório, a gente tem condição de prever o tempo, e a gente está prevendo aí 10 dias úteis, depois do último dia de verificação, tá? Caso tenha também, novamente, alguma não conformidade, vai ser aberto outra vez o relatório, o fornecedor trata a situação, ele tem 60 dias para isso, a ABNT vai avaliar, então, se tem necessidade ou não de uma nova visita para avaliação dessas medidas tomadas, às vezes são questões mais simples que podem ser evidenciadas através de um documento ou de um registro fotográfico, às vezes tem situações que a gente precisa ir ao local para confirmar. Então, depois de todas essas aprovações, a ABNT, então, disponibiliza os relatórios e os relatórios de não conformidade também junto com os anexos. Aqui está aquela relação de documentos que eu mencionei antes, daqui da etapa 1, que seriam as cópia das instruções e manuais dos equipamentos, memória fotográfica do desenvolvimento da implementação do projeto, certificados e garantias dos equipamentos, informações dos equipamentos de medição, coleta e análise dos dados, formulário de
registro e verificação da gestão de resíduos e manifesto de entrega, transporte e recepção de resíduos. São uma relação, obviamente, que dependendo da situação, o próprio formulário prevê que há alguns documentos adicionais. Então, como esse é um projeto que tem um padrão para vários países, às vezes nós temos algumas especificidades locais de cada país e que o organismo precisa solicitar alguns documentos adicionais para poder estar trabalhando de forma correta. A última etapa, que seria de controvérsias técnicas que são passíveis de intervenção da ABNT. Obviamente que a gente espera que não seja necessário isso, mas caso aconteça, a gente então precisa tratar essa controvérsia, né? Então, as controvérsias que são passíveis de intervenção, alguns exemplos aí, né? Alteração dos equipamentos pela empresa, por exemplo, se o equipamento que foi colocado não é o que estava no projeto, ou se o cliente mudou algum equipamento que tinha sido colocado, enfim. A inoperância dos equipamentos, se não funcionarem adequadamente. Se houver alterações ou substituição dos equipamentos pelo fornecedor da solução tecnológica, alterações de condições de funcionamento e utilização das instalações, incapacidade técnica, erros ou insuficiência de projetos e documentos técnicos, e adequação e qualidade do fornecimento. Caso haja alguma situação dessas, obviamente é aquilo que já foi mencionado também anteriormente pelo nosso colega da seguradora. Se acontecer de que a economia de energia, né, resumindo tudo, a economia de energia não for aquela prevista, já se instala aí uma situação que precisa da intervenção da ABNT para avaliar onde está o problema. Em qualquer situação, a ABNT vai fazer o arbitramento das perdas sofridas pela parte inocente, embora seja uma palavra forte, né, culpado, inocente, tal, quer dizer, o responsável, digamos assim, né, pelo problema. E as etapas desse processo são essas que estão aí. A parte interessada submete a ABNT para intervenção, com cópia para outra parte. A ABNT vai notificar a outra parte para que essa ofereça a sua resposta, aí já são 3 dias úteis que a ABNT tem. A parte reclamada responde, ela tem 5 dias úteis para responder. A ABNT envia uma proposta comercial com o valor a ser cobrado pelos seus serviços. Isso é importante colocar pelo seguinte: a parte de validação dos projetos e de verificação da instalação já tem todo um valor previsto, já em função dos tamanhos dos projetos, né? Projetos pequenos são valores menores, projetos maiores são valores maiores, mas já está tudo padronizado. Nesse caso, as controvérsias, a gente não tem como prever antecipadamente valores, porque vai depender muito do problema. Se for uma coisa simples, vai ser um tempo curto, então o custo vai ser pequeno. Agora, se for um problema muito grande, que exija um trabalho maior, uma visita ao local, enfim, isso pode ter um custo maior. Então, a gente fazendo essa avaliação da situação, a gente vai ter condições de mandar uma proposta comercial que ambas as partes vão precisar aprovar, porque é uma controvérsia, a gente não sabe o resultado final, mesmo a parte reclamante pode acabar sendo considerada responsável, então quem vai arcar com esse custo vai ser a parte que for considerada responsável pelo problema. A ABNT, então, verifica os equipamentos, a operação, manutenção, processo de monitoramento, calibração dos equipamentos de monitoramento, enfim, todas as variáveis em loco. E, no final, emite o parecer técnico relativo a essa controvérsia. E aí temos também 10 dias úteis a contar do último dia da atividade em loco. Algumas observações aí para a gente reforçar, né? Toda essa documentação que a ABNT solicita, ou vai solicitar, não implica um trabalho adicional para as empresas, não.
São documentos normais que as empresas já se produzem, né, quando preparam uma proposta técnica comercial. São documentos perfeitamente corriqueiros. Depois do recebimento da documentação pela BNT, o processo aí, estou falando só de validação, tá? Ele pode levar de 25 a 85 dias, dependendo de serem identificadas não conformidades ou não. Lembra que se houver alguma não conformidade, né, o fornecedor tem 60 dias para resolver, ele pode levar mais ou menos, quer dizer, isso aí seria o prazo máximo que o processo de validação ocorreria, caso também o fornecedor leve os 60 dias para poder resolver o problema. E existem protocolos padrões, né, que serão apresentados e detalhados em treinamentos oferecidos pelo BID, como eu já mencionei também anteriormente. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Tem aqui os nossos contatos. Aqui eu trabalho junto com a Camila Torres, que pode também ajudar bastante a tirar as dúvidas da gente. Temos o nosso e-mail, nosso site aí também para qualquer questão. E as perguntas que também puderem ser colocadas no chat aí do evento, a gente também vai providenciar para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Gui. A próxima sessão vai se dar com os nossos colegas das instituições financeiras. Nós temos hoje como palestrantes o Ezequiel Loureiro do Bandes e o Hélio Dominoni do Banco do Brasil. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Ezequiel primeiro. Pode ser, Ezequiel? A ideia é fazer uma breve explanação aqui sobre as linhas de financiamento disponíveis para eficiência energética e geração fotovoltaica distribuída. Perfeito. Obrigado. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Bom dia a todos. O objetivo é a gente falar um pouco sobre os nossos produtos. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, está ok. Ok. Porque a minha tela deu uma travada aqui. Mas aí já disponibilizei a tela, compartilhei com todos. Todos conseguem enxergar? Ezequiel, para mim ainda parece travado aqui. Você pode Tá tentar travado. de novo? Sai e tenta de novo. Falei isso. Para mim também está travado. Bom, vamos fazer... Deixa eu tentar... Se eu não conseguir destravar agora, deixa eu ver... Ezequiel, tenta ir no View Options ali, ver se dá para tirar o... eu lá em tô... cima. Estou tentando, mas ele travou geral, minhas duas telas. Vamos fazer o seguinte, para a gente não agarrar, a gente pode alternar aí com o colega do Banco do Brasil, enquanto eu tento corrigir a inconsistência? Podemos sim. É possível, Ok. Hélio, você assumir primeiro a apresentação? Possível, sim. Tentando também brigar aqui com o mouse correndo na tela aqui, mas vamos lá. Que tá, Liberar o vídeo. Solucionar aqui, então vou. Aqui está uma resposta de YouTube.
Eu preciso que o Ezequiel, acho que descompartilhe, né, para que eu possa compartilhar a minha tela, né? Isso, exato. Minhas telas simplesmente apagaram, eu não consigo ver Tá. mais nada. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui para você, Ezequiel. Só um minutinho. Você como anfitrião, de repente eu consigo, se for o caso, até me excluir. Aí eu entro novamente. Se você puder sair e usar o mesmo link, é melhor do que te excluir, tá? Tá. Não sei qual foi o motivo do conflito, mas simplesmente travou tudo para mim. É assim mesmo. Esquenta não. Vamos lá. Eu acho que eu Aí. consegui puxar aqui, está aparecendo a minha tela aí? Está aparecendo. Aí deu. A tela cheia, apresentação, né? É isso aí. Pode ir lá. Oi? Tá na tela cheia. Pode ir, Hélio. Okay. Bem, basicamente, como o tempo é bem curto, a pretensão as nuances vinculadas ao crédito e sim demonstrar o que a gente tem, né? A minha área é a área de agronegócio e no banco a gente considera uma que a gente tem um pouco mais avançado aí no financiamento de programas de energias alternativas. Tá? Oi? Não, desculpa. Esse ano, 2020, é o ano safra, que a gente considera julho a junho, né? O banco já financiou mais de 50 milhões destinado exclusivamente à energia fotovoltaica, isso no agronegócio, daí assim é substancial o volume de desembolso e a quantidade de projetos apoiados. O banco possui também para empresas e para pessoas físicas no âmbito rural também, que eu detalho um pouquinho no final, tá? Então, o objetivo do programa é financiamento e plantação de micro, mini. Aí a gente trabalha com energia solar, biomassa, energia eólica, todos voltados para a área rural. O público-alvo são produtores rurais e cooperativas agropecuárias. Aí a gente está falando bastante aí no sul, no Paraná, Santa Catarina, com a presença grande das cooperativas atendendo os produtores rurais. Nos produtores rurais, a gente fala também bastante nas áreas de suinocultura, frango, que demandam um consumo grande de energia. Os itens financiáveis, ali a gente está tratando de usinas geradoras, micro e mini, basicamente nessa estrutura mesmo, porque a nossa atuação dentro da diretoria de agronegócios não é o viés atacado. Aí, assim, essa é uma outra área do banco, já dentro de projetos estruturados e diversas formas de análise e atendimento um pouquinho mais estruturado os empreendimentos, né? A possibilidade daí, a finalidade é gerar crédito de compensação junto às empresas distribuidoras de energia e reduzir o custo, especialmente na área produtiva. Nós temos diversas linhas que a gente atende dentro dos diversos públicos, são linhas já conhecidas pelo público, especialmente na agricultura familiar, ali quando a gente está tratando de pequenas propriedades, empreendimentos que sustentam a maior parte, por exemplo, da produção de frango brasileira dentro da agricultura familiar. O Pronaf Bioeconomia, aí a gente está tratando, inclusive, de biodigestores, tratamento de dejetos junto com o empreendimento, financiamento do empreendimento, e o Mais Alimentos aí. A taxa de juros é uma taxa de juros bem benéfica. No caso do Pronaf, aí estão falando de próximo de 3% ou 4% ao ano. E para a agricultura empresarial, que são os médios e grandes produtores aí, a gente tem taxas
entre 4% e 8%, 9% ao ano, tá? Isso são taxas pré-fixadas. Os prazos aí, eles variam entre 8 a 12 anos, os prazos de financiamento. Todos esses projetos, eles são avaliados, encaminhados ao banco, geralmente dentro de um projeto maior, dentro da propriedade, que não se limita apenas à instalação de uma própria usina de geração, mas alguns outros itens que são incluídos aí com relação à aquisição de equipamentos mais eficazes e seriam projetos mais completos, né? Nas cooperativas, a gente tem ali o Pronaf Agroindústria e o Prodecop, que é um financiamento específico para as cooperativas, especialmente na área de secagem de grãos, estrutura de armazenagem, que ela tem um consumo alto também de energia. Aí são os benefícios básicos com relação à redução de custo, que o produtor rural está atrás dessa redução de custo, a geração de uma receita adicional, eventualmente, dependendo da capacidade da instalação da usina, né? E a possibilidade de regularização de passivos ambientais e a destinação de dejetos, que em diversas unidades da federação estão previstas na legislação ambiental do local, aí a parte da regulamentação, né? Um esquema básico aí do sistema de compensação, porque essa é uma apresentação que a gente trata, inclusive, para produtores rurais e cooperativas. Ok? Com relação aos outros empreendimentos do banco, deixa eu só compartilhar uma outra tela agora. Eu estou compartilhando aqui uma tela da página do banco, e ele trata justamente dos programas das linhas de crédito para eficiência energética e hídrica. Aí existe uma série grande de linhas de financiamento, tanto para pessoa física, são financiamentos diretos, financiamentos com convênios com empresas, no estilo o BB Financiamento, que é um BB crediário, que é feito direto via um convênio com a empresa vendedora, e o cliente pode adquirir, bem como um consórcio, que daí não é linha de crédito, mas é uma programação aí que pode ser feita para aquisição dos itens, e os financiamentos para a empresa também, que dentro do FCO e dentro do Proger, eles variam aí em torno de 8% a 9% ao ano, com prazos também variando entre 8 e 9 e 12 anos para o financiamento. As grandes empresas, daí o financiamento do FINEM, aí já são negócios de atacado, com estruturação de projetos e uma outra forma de análise. De forma bem rápida, é isso que a gente tem. Eu agora não sei como que eu tiro o compartilhamento aqui. Gustavo, pode ajudar? Pois não, Hélio? Eu não consigo tirar o compartilhamento aqui, acho que alguém teria que entrar um outro compartilhamento, né? Aí, ok. De forma geral, essa é a estrutura dos financiamentos. Cada tipo de financiamento ele tem um requisito específico. Hoje a gente não trabalha vinculando e atrelando um seguro de performance, mesmo porque a gente
tem esse produto de prateleira, ainda a gente não tinha disponível do mercado, conforme está anunciando, né? Esse é um atrativo muito grande, mesmo no nosso público específico do produtor rural, muitas vezes que existe dúvida com relação aos benefícios que ele vai oferir dentro do próprio projeto que foi desenhado, né? É colocado no papel, mas no dia a dia, às vezes, existe uma dificuldade de fazer a verificação, daí a certificação ela é interessante, pois ela faz a verificação desse retorno para o produtor rural. Aí eu acho que é um mecanismo ótimo que a gente pode inserir junto aos nossos financiamentos. Ok? A minha parte está pronto, Gustavo. Muito bem, Hélio. Ok, muito obrigado. Então, podemos passar agora para o Ezequiel. Ok, vamos lá. Vamos tentar... Vamos... Vou tentar compartilhar a tela com vocês aí. Espero que não trave novamente. Vamos lá. Muito bem. Bom, acho que agora foi, né? Perfeito, Miguel. Vamos lá. Tá ok. Bom, queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Agora vamos procurar cumprir aí o nosso tempo. São 10 minutos, é isso? Então vamos. Isso. Mas pode ficar à vontade. Nós estamos dentro do prazo. Perfeito. Então, no Banco de Desenvolvimento, a gente é um banco que oferta aí financiamento, investimentos de médio e longo prazo, né, com recursos atrativos. O banco é como um banco de desenvolvimento. A gente é focado estritamente no financiamento de projetos de investimento. Não atuando sempre com foco no desenvolvimento local e atrelado a projetos também voltados para inovação, novas energias. Então, a gente, na nossa estratégia comercial, a gente dispõe de soluções financeiras para o setor privado, contemplando especialmente micro, pequenas e médias empresas aí dentro dos municípios do estado do Espírito Santo. Nós temos uma abordagem horizontal, no sentido de que a gente trabalha com linhas que são mais abrangentes, independentes de setores, algumas linhas mas também temos linhas com características mais setoriais e especiais, né? Setor de turismo, né? Energia, indústria 4.0, café, inovação, municípios, enfim, e regionais, né? Baseado em fundings específicos para algumas regiões do estado. Então, atentando basicamente para as demandas voltadas para a área de energia, que é o nosso foco aqui, a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que temos. É importante ressaltar que, independente, né, da necessidade da disponibilidade de funding, a gente vai procurar adequar aquilo que temos para atender o cliente na sua necessidade, mesmo que não seja uma linha, de repente, específica para energia, mas a gente busca outro produto. O objetivo não é encaixotar, não é criar dificuldades, é ter um leque de opções que permitam que a gente atenda o cliente, ele em qualquer setor e ele em qualquer região do estado do Espírito Santo. E o banco tem se imbuído na busca de soluções para atender a estas demandas. Focando basicamente a nossa linha de economia verde,
né, que é uma linha voltada para a implantação de sistemas fotovoltaicos, para investimentos aí na racionalização do consumo de energia, né, despesas com cumprimento de condicionantes ambientais e investimento em energia renovável. Esse nosso olhar para esse segmento visa, de fato, atender a uma melhora da capacidade produtiva da empresa, a redução de custos e a adesão mesmo a práticas mais sustentáveis, né? O objetivo é apoiar esses segmentos, né, aquelas empresas que têm esse olhar na redução, né, de baixo efeito, gases de efeito estufa, na redução de efeitos que causam impactos ruins ao nosso meio ambiente. Então, o objetivo é melhorar as práticas e atuar aí dentro desse setor com linhas que se adequem mais em termos de taxa, prazo, né, e demais condições para essa operação. Nós temos aí uma característica que o setor, né, de instalação de projetos, por exemplo, fotovoltaico, eles demandavam, né, muito tempo para ter o seu payback, sua taxa de retorno. E isso beirava aí os 10 anos. Porém, né, com o ganho de escala, né, isso era uma coisa que a gente esperava, hoje os projetos já têm um tempo de maturação de taxa de retorno aí mais curto. Contudo, há outros investimentos, né, em outros tipos de formação. Se você pegar uma CGH, por exemplo, você pegar uma pequena usina hidrelétrica, enfim, ou, né, outros empreendimentos do setor de economia sustentável, esses projetos eles demandam mais tempo. Então, as linhas, a gente trabalha com valor financiável máximo aí de 20 milhões por cliente, com prazo total de até 120 meses, com carência de até 30 dentro desse contexto. Lembrando que a carência ela se limita aí ao prazo de execução do projeto mais 6 meses, né, o prazo de implantação mais 6 meses. Então, é esse, né, o contexto da linha, com taxas a partir de 0,17 ao mês mais CDI. Quais são os caminhos para que o cliente possa acessar esses recursos via o Banco de Desenvolvimento, né? A gente, né, tem aí um 0800, né, disponível para os clientes, então eles podem entrar e acessar as nossas informações através do nosso canal. O banco ele procede a partir do contato do cliente, a gente inicia um enquadramento prévio com uma análise inicial de documentos básicos, as DFs, basicamente, e um pouco do perfil do quadro societário, né, com vistas a já desenvolver uma definição customizada de custo da operação e de prazo, baseado no projeto e no perfil do cliente. E a partir desse enquadramento, a gente já sinaliza para que o cliente, conhecendo as condições específicas para o projeto dele, ele já entre com a proposta, cadastro e garantias daí para frente. Então, a gente trabalha dentro desse conceito. Aqui são algumas questões mais técnicas, mas que é padrão, protocolo, cadastro, avaliação de garantia, enfim, né? Padrão de todas as demais instituições, mas é um overview aí de como seria o nosso macro fluxo, ok? Aqui nós temos uma divisão regional da atuação dos nossos gerentes de negócio. Nós temos uma divisão por região aqui, envolvendo 5 macro-regiões aqui dentro do estado. Então, a gente tem à disposição os nossos gerentes aqui, o Ricardo Teixeira, né, na parte noroeste, a Fernanda Vargas na parte norte, a Adriana Pessotti na região metropolitana, e na região sudoeste, o Mário Augusto, mais, né, essa parte alaranjada, e aqui ao sul, a Raíza Coelho, que atende toda a região sul também. Enfim, o objetivo, né, correndo aqui contra o tempo, é deixar claro que o banco ele tem atuado com o objetivo
de oferecer as linhas, sempre atentando para as demandas que o mercado traz. O banco já vem, né, acompanhando esse processo do SI já há alguns anos, né, e é um processo de construção. A gente fica feliz em poder participar de mais essa etapa, de estar dentro desse processo para podermos aí tornar aí real a primeira, né, operação. A gente entende que essa é uma demanda muito exigida, né, pelo mercado, porque o investidor, de fato, ele tem as suas preocupações, se aquilo que ele contratou, ele de fato vai receber, e esse é o ponto mais significativo na decisão do investimento em energia renovável, principalmente com a onda, né, crescente dos financiamentos fotovoltaicos. Uma coisa é você contratar 5, 6 milhões de reais para entregar X, essa é a decisão, eu sei exatamente qual é o orçamento que eu preciso para entregar X, mas a outra coisa é ter certeza se o orçamento definido, tecnicamente, vai entregar o que se espera. E o SI ele vem para justamente cobrir essa lacuna, né, e trazer mais confiabilidade a todo o processo, né, envolvendo as partes, aí, as relações. E a gente aí espera com boa expectativa, né, a efetivação desse processo. E o banco, né, o Bandes, ele está à disposição, né, para atender os nossos clientes e certamente, né, das demais instituições desse grupo, para que a gente possa, né, tornar realidade aí as primeiras operações dentro do SI. É isso, a gente agradece aí a atenção de vocês. Como eu mencionei no início, o nosso gerente comercial, Miguel Porcaro, ele acabou ficando retido em uma outra reunião. E nós aqui, né, em nome do Miguel, estamos né, participando aqui com vocês. A gente agradece a atenção de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e eventuais questionamentos. Oi, Gustavo. Posso pedir? Oi, Ezequiel. Pois não. Oi, Ezequiel. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente podia aproveitar. O pessoal está perguntando se o banco financia projetos em todo o Brasil ou só no Sudeste ou só no Espírito Santo. Você pode dizer rapidinho, que acho que a gente não pode perder esse momento. Claro, claro. Enquanto banco de fomento, a legislação nos limita a financiar a região do Espírito Santo, né, dentro do nosso território. Então, a gente está limitado a isso, eventualmente, algum atendimento fronteiriço, né, em estados fronteiriços, mas estritamente o que a legislação determina é um atendimento regional. A gente, como banco de fomento, a gente tem que atender apenas o estado do Espírito Santo. Obrigado. Não, de quê? Muito bem. Obrigado, então, Ezequiel, mais uma vez. Tudo certo, Rodrigo? Mais alguma questão? Vamos deixar para mais na frente aí, né? Então, vamos lá. A gente está com bastante pergunta aí. Isso. A gente, até aproveitando o que o Rodrigo falou, já queria agradecer a participação de todos. Está sendo bastante produtivo aqui as nossas discussões. Inúmeras perguntas estão chegando. Nós estamos com 2 pessoas aqui tentando dar conta do recado, mas podem ter certeza que alguma eventual pergunta sem resposta, ela pode vir a ser dada mesmo após o seminário. A gente está registrando aqui todas as perguntas, todos os participantes, pode ter certeza que a gente vai dar o retorno o mais breve possível. Seguindo aqui a nossa agenda, nós tínhamos a expectativa de poder contar também com os nossos parceiros do Goiás Fomento. Infelizmente, eles tiveram um contratempo, não vão poder participar, então, exatamente por isso que a gente está um pouquinho até adiantado ao tempo previsto aqui. Então, seguindo a nossa agenda, eu tomo a liberdade de assumir novamente aqui a palavra. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Qualquer ideia agora é a gente terminar essa nossa etapa de hoje, né, explicando um pouco melhor como que se dá a participação dos provedores de serviços técnicos e dos clientes investidores de projetos no programa ESE.
O Rodrigo Garcia, no início, ele já, inclusive, deu uma repassada inicial com vocês sobre a dinâmica do que a gente chama do ESE acelerador. A ideia é que a gente realmente comece a trabalhar numa lógica de um afunilamento. Então, a primeira etapa se dá exatamente com esse seminário de apresentação que os senhores estão, estão participando hoje, com o objetivo inicial de ter uma visão geral do que será o programa e a sua dinâmica, né? Aproveitando a ideia das instituições financeiras, hoje a gente convidou algumas, mas a intenção do programa no Brasil e do BID é exatamente cada vez mais fomentar o setor de projetos de eficiência energética, né, de geração, para que as próprias instituições financeiras elas cada vez mais vejam essa ação como algo interessante e possam também vir juntos ao programa, assim como já acontece em outros países onde o ESE já foi implementado. Então, a ideia é que, a partir desse seminário de hoje, todos os participantes que se sentirem interessados em levar adiante a sua participação no programa possam passar para a próxima etapa. Ao longo do seminário, nós fomos disponibilizando aí os links para inscrição, para as matrículas das primeiras turmas do chamado treinamento técnico, que é a próxima etapa dentro do acelerador. A ideia é que esse treinamento técnico ele se dê com algumas turmas, são turmas limitadas. A primeira, voltado ao setor de geração fotovoltaica, vai se dar agora na semana que vem, na quarta-feira, no dia 17, e nós já temos também uma turma marcada para motores elétricos no dia 31. Essas são as primeiras tecnologias que foram absorvidas pelo programa no Brasil. A intenção é que, à medida que a gente for evoluindo, a gente possa incorporar novas tecnologias com novas turmas de capacitação. Reforçando que a capacitação ela é gratuita, ela é apenas realmente limitada para que a gente possa ter um melhor resultado em termos de desenvolvimento e de repasse dos conteúdos. Por fim, então, após os treinamentos técnicos, a gente entra, então, na fase que a gente chama de suporte e acompanhamento. Também, como um fomento à implantação do programa no Brasil, o BID vai absorver os custos dessa fase, não tendo, então, ônus nenhum para algumas empresas que forem selecionadas a participar. Então, como eu falei, a lógica do afunilamento ela se dá a partir de um seminário aberto, que é esse que nós estamos participando hoje, né? A gente tenha, num primeiro momento, aí, 120 vagas para treinamento técnico, tá? São 2 turmas, limitadas a 60 inscrições, sendo que para cada empresa ou para cada pessoa responsável por fazer a inscrição, há a possibilidade de se ter 3 participantes, ou seja, cada pessoa ou cada empresa pode envolver mais 2 pessoas da própria organização. E aí, ao longo da dinâmica do treinamento, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, a gente tem a fase, então, de suporte e acompanhamento, aonde o programa está disponibilizando, sem ônus para os participantes, 30 vagas para que as empresas possam ser acompanhadas e suportadas pela equipe, aí no caso dos consultores da Gestorial, que é a empresa responsável por conduzir o acelerador do programa ESE no Brasil. Esse seminário, então, de apresentação hoje, né? A partir daqui, o que então a gente propõe? Né? Que qualquer pergunta, qualquer necessidade de esclarecimento, de dúvidas, ele possa ser utilizado via um canal, via esse e-mail, que é o esbr@gestorial.com.br. Nós vamos estar monitorando e respondendo a todos que nos mandarem algum esclarecimento. Em paralelo com isso, já está disponibilizada, então, a abertura das inscrições para esses treinamentos técnicos, que nós falamos agora há pouco, pelos links que foram disponibilizados no chat. Ou, se vocês também preferirem, vocês podem, então, nos mandar e-mails que a gente, então, devolve para vocês exatamente esses links.
Vocês vão utilizar uma plataforma de, vamos dizer, de eventos, de treinamento, chamada de Simpla, e a partir daí nós vamos utilizar a própria plataforma online de apresentação, que é o Zoom, que está sendo utilizado hoje. Como eu falei, então, eu peço o registro de vocês desse e-mail, toda a nossa comunicação vai se dar a partir dele agora, eu vou ficar responsável por absorver e processar as perguntas e respostas. Bom, vamos então para a participação nos treinamentos técnicos, tá? Num primeiro momento, a ideia é realmente que a gente tenha só essas duas turmas, nada impedindo que a gente, à medida que for evoluindo no programa, se houver uma demanda muito grande, nós vamos estar absorvendo, registrando, e podemos avaliar a possibilidade de abrir novas turmas a partir do mês de abril. Mas, num primeiro momento, a ideia é que a gente faça essa primeira rodada, seminário de apresentação de hoje, e mais os treinamentos técnicos com essas duas primeiras turmas do dia 17 e do dia 31 de março. O que é o treinamento técnico, né? Ele basicamente é dividido em três, vamos dizer assim, três etapas. Ele tem uma etapa inicial de teoria, né, onde, além da gente reforçar um pouco mais os conteúdos conceituais do programa ESE, que foram repassados hoje pelo Rodrigo Garcia de uma forma mais objetiva. Grande parte do tempo dedicado dentro desse treinamento técnico, que está previsto para 2 horas de encontro, ele é focado na apresentação dos conceitos técnicos, abertura das planilhas modelo BID e ESE, para que os senhores e senhoras consigam compreender como se dá o preenchimento dos projetos para depois submissão e validação. E depois nós temos, então, um momento prático. Qual que é a ideia? É que as empresas elas possam trabalhar nas planilhas, pegar os projetos que já estão disponíveis para serem apresentados, fazer o processamento, a inserção das informações dentro da planilha, para que haja uma marcação individual da empresa, do provedor, conosco, e a gente possa, então, receber a apresentação dos projetos. Aqui é um primeiro movimento de feedback, para que a gente possa reforçar os conceitos com os senhores, para que vocês possam, então, sair como certificados. A intenção desse treinamento é, na verdade, capacitar e certificar os participantes na metodologia ESE, para que vocês possam, na verdade, levar adiante, não só, por exemplo, de uma primeira vez, num primeiro projeto, mas que vocês tenham a condição de levar a metodologia adiante em todos os demais projetos e propostas que vocês façam junto aos seus clientes. E aí, então, a gente passa para a fase final, que é a fase de suporte e acompanhamento. Como eu falei, a intenção aqui é que a gente, na verdade, faça uma análise desses projetos que foram apresentados na fase prática, nessa fase que a gente gosta de brincar, né, é o TCC do nosso treinamento técnico, para que vocês, então, possam aderir à fase de suporte e acompanhamento. Como eu falei, essa fase de suporte e acompanhamento, ela não tem custo para 30 empresas que vão aderir inicialmente ao processo. Então, dentro da lógica do afunilamento, nós vamos avaliar os projetos que têm mais condição, estão mais aptos para serem levados adiante de uma forma mais célere, e então vamos submeter as empresas a esse apoio para que vocês tenham facilitação no preenchimento das planilhas, ou seja, a gente pode fazer uma revisão periódica com vocês para que as informações sejam colocadas da forma mais correta possível, e também um suporte de acompanhamento com vocês, seja junto à ABNT, né, na fase de análise e validação do projeto, seja na fase de contratação do seguro com a Invest, no caso. A partir daí, então, a ideia é a assinatura, né, do contrato. Como o Rodrigo falou, a metodologia ela pressupõe entregar para vocês um modelo de contrato padrão,
não há necessidade de que o contrato seja ipsis literis utilizado, mas ele realmente é bastante interessante e completo, fruto já das experiências pregressas de implantação do ES em outros países. Então, por exemplo, para as empresas que não têm disponibilizado um departamento jurídico ou que não têm um modelo de contrato padrão, pode ser sim utilizado esse modelo. Para que, então, tudo seja bem definido em termos de papel, responsabilidade de cada um daqueles entes que também o Rodrigo Garcia apresentou, seja a seguradora, seja a BNT como a entidade validadora, seja o cliente, quem vai receber o projeto, vai ter o projeto implementado, seja o provedor do serviço de tecnologias que estarão sendo disponibilizadas. A partir daí, então, a ideia já é entrar na fase de implantação e operacionalização do programa, tendo, periodicamente, momentos de medição e verificação para que os resultados que foram propostos na fase de submissão dos projetos sejam validados, apresentados e efetivamente conseguidos. Então, em linhas gerais, esse é o encadeamento. Eu entendo que não é nada complexo, né? Só lembrando que a gente parte sempre dos participantes do seminário de apresentação, como o de hoje. Próximo passo é passar pelos treinamentos técnicos, ter um momento de apresentação dos projetos individualmente, para que a gente, então, avalie os melhores e disponibilize aquelas 30 vagas para a fase de apoio, de suporte e acompanhamento, sem ônus adicional para as empresas. Eu, na verdade, gostaria já, de antemão, agradecer a todos a participação. Nós hoje conseguimos até antecipar um pouco a finalização aqui do nosso webinar. Abro para os palestrantes, se algum de vocês quiser complementar alguma coisa. E, se não, a gente pode se dar por encerrado. Algum de vocês gostaria de complementar alguma coisa? Rodrigo Garcia, Rodrigo Chaparro, Luciano do BID, os nossos colegas ABNT, Invest, Bandes e Banco do Brasil? Para mim, não, Gustavo, está ótimo. Eu queria só agradecer aí mais uma vez, né, a participação e agradecer ao empenho aí de toda a equipe aí pela construção desse projeto tão importante para que a gente possa disseminar aí essas práticas de sustentabilidade, de novas energias. Eu acho que esse programa tem um papel fundamental aí no contexto aí para ligar as partes, né, uma ponte aí nesse processo. Então, parabéns aí a toda a equipe. A gente sabe, né, o quanto isso demandou tempo. A gente que acompanhou lá no início viu haviam questões muito complexas para se resolver. Então, mais uma vez, parabenizar a todos aí e vamos, né, arregaçar as mangas agora e fazer acontecer. Obrigado, Ezequiel. Mais alguém? Lá da Invest aqui também agradecer bastante todo mundo aí. Excelente esse webinar aqui. E agradecer a todos aí por todo o tempo que a gente passou para criar o programa e tirar do papel e transformar em tudo isso. Foi bem gratificante para todas as pontas. Então, agradeço todo mundo aí do IBD, de todo mundo que ajudou a trazer isso para o mercado. Obrigado, Thiago. Gustavo, posso ser o chato aqui que vai dar algumas informações complementares aqui das perguntas? Por favor, fique à vontade. Bom, pessoal, deixa eu responder algumas coisas que eu não consegui responder aqui escrevendo, tá? Na verdade, a gente está começando com algumas tecnologias, mas deixa eu compartilhar aqui. Dá licença aqui, Gustavo. Tem algumas coisas aqui, ó. Nós temos outras tecnologias também que estão previstas dentro do programa, tá? Então, tem motores elétricos, compressores, a parte de geração fotovoltaica, sistemas de iluminação, geração de vapor e tal. Existe uma limitação? Não existe uma limitação. Se vocês quiserem trazer uma tecnologia que vocês acham que tem mercado e que a gente não tem uma metodologia ainda, apresenta para a gente vai conversar com a BNT, vai conversar com o BID. Se for possível, a gente desenvolve uma metodologia de avaliação e compartilha com vocês. Tá?
Outras coisas sobre prazos, tá? Os prazos que foram apresentados aqui, pessoal, são prazos máximos. Então, assim, esse suporte que o Gustavo falou de acompanhamento dos projetos, tanto eu, Gustavo, Leonardo, Francine, Rodrigo Chaparro, estamos aqui disponibilizando para vocês o apoio necessário para fazer as coisas fluírem no menor tempo possível, tá? Então, a gente acha que no começo vai ter um processo ali que vai precisar de um acompanhamento até a gente testar e melhorar os processos, mas depois as coisas tendem a fluir e reduzir os prazos, tá? Que mais? Bom, a parte dos bancos você já explicou. Eu queria explicar que quando vocês entrarem para fazer o link da inscrição, tem que colocar no Simpla lá quantas inscrições vocês querem fazer. Só depois disso é que o formulário permite seguir com as inscrições. Bom, acho que os dados estão todos ali, deixa eu só colocar uma tela. Está aqui os nossos contatos. Se tiver qualquer dúvida, está aqui meu telefone. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar e-mail. É só entrar em contato. Qualquer dúvida a gente responde no melhor tempo possível. Acho que todo mundo já tirou um print screen aí, já deu tempo para todo mundo. E é isso, Gustavo. Obrigado, cara. Gustavo. Pois não, Francine. Muita gente está perguntando sobre a disponibilização da apresentação e do áudio. A gente vai fazer o upload de tudo num site do BID, que é o Green Finance Slack. Mas eu mando o link preciso por e-mail para todo mundo que estava inscrito e que participou hoje, para poderem acessar as apresentações e o vídeo de hoje. Perfeito, Francine. E, inclusive, a gravação do evento também vai estar disponível para vocês. Como nós falamos, nós vamos fazer uma revisão de todas as perguntas para avaliar se alguma, porventura, ficou sem resposta, e nós damos essa resposta o mais rápido possível para vocês. Nós acabamos de colocar novamente o link dos 2 treinamentos técnicos que já estão programados para o dia 17 e o dia 31 no site, e reforçando mais uma vez que o nosso e-mail para qualquer eventualidade, qualquer esclarecimento adicional é o esibr, de Brasil, @gestorial.com.br. Mais alguma questão, meus amigos, ou podemos agradecer e encerrar? Muito bem. Pessoal, novamente, muita satisfação estar com vocês. Nós tivemos aqui, ao longo do nosso webinar, mais de 120 pessoas participando. O chat e perguntas e respostas bastante atuante. Então, ficamos muito satisfeitos pelo interesse de vocês. Estamos muito motivados pelo desenvolvimento do programa ESE no Brasil. Queremos, na verdade, repetir o brilhantismo e os bons resultados que o programa já trouxe para o tema em outros países onde ele já foi implementado. Então, realmente, nós contamos com vocês. Como o Rodrigo falou, nós estamos 100% à disposição para trabalharmos juntos para que esse programa seja um sucesso no nosso país, para que os parceiros, cada vez mais, sejam as instituições financeiras, a seguradora, possa, na verdade, contribuir com a eficiência energética, a otimização energética no nosso país. Então, desde já, a gente agradece. Gustavo, Oi, Rodrigo. O chefe Rodrigo Chaparra pediu para reforçar aí que a gente vai fazer uma divulgação ostensiva das empresas que participaram do programa, dos seus produtos, dos seus resultados, tá? Isso é um bônus que a gente está oferecendo aí para quem resolver participar do programa esse ano. Excelente. Ou seja, cada vez mais com isso, as propostas comerciais que vocês fizerem vão ficar cada vez melhores, vamos dizer assim. Muito bem, então, pessoal, a gente agradece mais uma vez e desejo a todos aí um bom resto de dia, um bom resto de semana. E, além de agradecer, a gente quer simplesmente deixar para vocês aqui a mensagem de um até breve. Queremos mesmo que essas 120 empresas e profissionais que estiveram conosco hoje aqui possam continuar aí ao longo da implementação do ESE no Brasil. Ok? Um bom dia para todos, um bom almoço, que já está quase na hora. Ok. Dia, obrigado a todos.
Obrigado a todos. Bom dia. Um abraço. Até a Abraço. próxima.